Olá, tudo bem? Está começando mais um programa da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da Associação Brasileira de Imprensa. Queria dar um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, internautas. Hoje a nossa convidada é Ana Cristina Rosa, jornalista formada pela PUC do Rio Grande do Sul, colunista de opinião do jornal Folha de São Paulo desde 2020. Escreve sobre temas do cotidiano, com destaque para questões de gênero e de raça. Olá, Ana, tudo bem? Muito obrigado por ter vindo. Não é uma entrevista, né? É um bate-papo, é uma troca de ideias, né, entre amigos aqui na Associação Brasileira de Imprensa. Seja bem-vinda. Oi, Marcos. Eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui contigo e com o Luiz Paulo, meu amigo de longa data, trocando essa ideia aí, conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a questão da igualdade racial ou da desigualdade racial, melhor dizendo, se tratando de Brasil, né? Prazer fazer parte aí dessa discussão promovida pela Diretoria de Igualdade Étnico-Racial da ABI. Beleza. Chegou o dia, né, Luiz Paulo? Chegou o dia, a gente está articulando, falando, não, a nossa vingança vai ser exemplar. Não, gente, não é isso não. Não, é brincadeira. Está me assustando, assim, eu estou ficando assustada. Brincadeiras à parte. Porque a nossa vontade de conversar com a Ana aqui é sempre muita, tão né? grande. Mas a questão de agenda, a Ana tem uma agenda, compromisso de trabalho, enfim, e foi assim, já no finalzinho que a gente conseguiu encaixar a agenda, mas essa conversa era para ter acontecido, Ana, em janeiro, fevereiro, lá atrás, durante a campanha. Você viu como é que a gente está, né, de olho em você aqui, Luiz Paulo. Não perdemos o foco, não perdemos o foco. Se você quiser culpar alguém, pode culpar o Rui Xavier. Ele que a gente transfere para o Rui, mas assim, eu só queria complementar, Marcos, rapidamente, brincadeiras à parte, mas eu considero a Ana Cristina, independente da nossa amizade, que é histórica e tudo, eu acho que é uma revelação nas comunicações, né, nesse momento que a gente precisa de interlocutores, precisa de conteúdos, né, que de alguma maneira dialoguem com o que existe de mais contemporâneo sobre as discussões étnico-raciais de gênero, mas não só isso. Ela também está envolvida com outros projetos, e eu acho que a gente vai revelar alguns aqui, vamos poder conversar um pouco sobre alguns dos outros projetos que a Ana está à frente ou está fazendo parte. Luiz, bem-vinda, Ana. Isso. Eu vou só completar aqui as informações sobre o perfil profissional da Ana Cristina Rosa, que atuou como repórter dos principais veículos de comunicação do país, a exemplo do jornal Estado de São Paulo e das revistas Época e Ele, além de ter trabalhado em veículos regionais do Rio Grande do Sul, como a Rádio Guaíba e o jornal Correio do Povo. Especializou-se em comunicação pública e vem atuando em assessorias de comunicação do Poder Judiciário desde 2004. Atualmente, chefia a assessoria de comunicação social e de cerimonial do Conselho da Justiça Federal. É coordenadora da Associação Brasileira de Comunicação Pública, seção Distrito Federal, e integra o Conselho Consultivo do Instituto Palavra Aberta. Ana, eu gostaria de começar essa nossa conversa com a sua última coluna, publicada na Folha de São Paulo, cujo título eu vou mostrar aqui para os nossos telenautas. Está aqui, ó. É essa coluna aqui, onde nós destacamos: tornar-se negro é libertador. O conteúdo da coluna, eu acho que você desenvolveu, conseguiu sintetizar, né, um pensamento tão amplo e tão impactante, né, em poucas palavras. Então, eu queria começar falando um pouquinho, para quem não leu, não teve tempo de ler ou não teve oportunidade de ler, por que você afirma que tornar-se negro é libertador? Bom, eu realmente acredito nisso, sabe, Marcos? E acho que essa é uma afirmação importante, porque ela é uma afirmação empoderadora, sabe? E que é necessária nesse momento mais do que nunca, porque
A gente vive um momento em que a sociedade brasileira está muito polarizada e a gente vê muitas pessoas negras e não negras não admitindo ou não se posicionando frente ao que é inegável, que é o racismo institucional, sistêmico e estrutural da nossa sociedade. Então, eu acho que o quanto antes nós, enquanto sociedade, e aí vale para nós negros, como para quem é não negro, reconhecermos que nós, sim, vivemos uma sociedade que é racista, melhor, mais rapidamente nós vamos conseguir ter condições de criar os instrumentos, as ferramentas para fazer frente a esse problema. Sabe? Mascarar o problema não é a solução. E quando eu falo em ser negro é libertador, é mais do que reconhecer-se, sabe? É admitir as dificuldades que a gente enfrenta, as dores, os sofrimentos, a humilhação, enxergar as coisas sem tirar, tirar aquele véu, aquela desculpa do não, mas será que não foi por isso, ou será que não foi por aquilo, sabe? É tentar enxergar as coisas como elas são, a vida como ela é. Sabe? Por que isso aconteceu comigo e não aconteceu com o meu amigo, não aconteceu com a minha colega? Ou tentar se colocar como um sujeito de direito como o outro, sabe? Eu tenho tanto direito de estar nesse lugar como o outro. Por que quando eu entro numa loja, todo mundo vira o pescoço e me olha se a loja for uma loja de roupa de grife e não vira quando entra uma outra pessoa que não é negra? Por que quando eu entro num restaurante, num shopping center, todo mundo fica olhando e eu fico olhando quando entra uma outra pessoa? Então, assim, um se permitir, se dar ao direito de estar e, ao mesmo tempo, reconhecer que quando isso não por que não é natural que o negro esteja em qualquer lugar? Por que o negro tem que estar sempre numa condição de subalterno? E, ao mesmo tempo, se colocar, reconhecer que quando a gente consegue chegar num lugar onde poucos negros, infelizmente, até agora chegaram, aquilo não se deve só aos nossos esforços, aquilo se deve a uma série de lutas que foram travadas por outros também, sabe? Se deve a uma série de batalhas que foram travadas por movimentos sociais, que foram travadas por outros negros, que foram travadas pelos nossos pais. Então, reconhecer que nada é de graça, sabe? Que nada é por acaso. Então, eu acho que é uma coisa bastante complexa e que, muitas vezes, até como uma forma de proteção, algumas pessoas procuram mascarar, procuram fugir, procuram não enxergar. Mas eu acho que quanto antes a gente buscar enxergar a realidade como ela é, melhor para todo mundo. Ok. Luiz, a pergunta eu passo agora para você. Tá bom. Ana, vamos dialogar um pouquinho. A ideia é mostrar um pouco quem é você. Então, eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória, né, dando ênfase à questão da escolha que você fez de trabalhar com as comunicações. Mas vamos lá no Rio Grande do Sul, que você é gaúcha, né, tem uma história e começou naquele lugar. E eu queria que você comentasse um pouco essa sua trajetória, que eu acho que foi muito expressiva, muito significativa. Pois não é fácil ser negro no Brasil. Ser negro no Rio Grande do Sul é um pouquinho mais complicado ainda. Porque... Um pouquinho mais embaixo, né? Exatamente, é um pouquinho mais embaixo. Mas eu tenho uma característica pessoal que é muito... Eu sempre fui muito... se não for para causar, nem vou, sabe? Uma coisa meio assim, tipo... Bom, paciência, sabe? Você não tem que me engolir, sabe? É isso aí. Se gostar, gostou. Se não gostar, paciência. Então, eu sempre fui muito assim, cheguei chegando, sabe? O Paulo sabe disso, assim, que já conviveu comigo. Então, eu sempre fui muito... já chego causando barulho, sabe? Pô, paciência. E eu melhorei muito já com o passar dos anos, porque quando eu era mais nova, eu era mais sem noção, assim. Então, eu era mais tipo... isso aí. E aí eu comecei assim lá no Rio Grande do Sul, sabe? A minha carreira dizendo o que eu pensava e tal. E para minha sorte, eu diria, isso causou um impacto, uma onda a meu favor, porque eu acho que as pessoas ficavam meio impactadas, tipo, meu Deus, quem é essa mulher sem noção? Tipo, sabe? Quem é essa louca? Tipo, meu Deus, essa guria não tem
parente conhecido, não tem costa quente, não tem quem indique, não tem quem já chega aqui dizendo o que está pensando. Então, vamos deixar para ver até onde ela vai. Então, eu tive esse fator assim, a meu favor, porque eu era a única, sabe assim, tipo, a única negra na sala de aula, a única negra na faculdade, e aqui sempre contestava, e eu sempre fui muito contestadora, muito falante, então eu me expunha demais. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas nesse caso eu acabei. Eu acho que o elemento surpresa sempre me favoreceu, sabe? Porque as pessoas ficavam assim, meio estarrecidas, tipo, essa mulher é louca, sabe? Cala a boca, mulher. Não, eu estava sempre me expondo, sempre me expondo. Eu sempre me expus demais. E, de certa forma, isso acabou é claro que me prejudicou em várias ocasiões. Em várias ocasiões, se eu tivesse ficado quieta no meu canto, sabe? Talvez tivesse sido bem melhor. Mas, assim, ao mesmo tempo, também me favoreceu, porque as pessoas me viam, me reconheciam, me enxergavam, sabe? Eu não me encolhia, eu dava a cara a tapa. E isso acabou me favorecendo em muitas situações. Inclusive no meu primeiro emprego. Assim, meu primeiro emprego profissional, como jornalista profissional, foi assim, eu soube que tinha uma vaga numa emissora de rádio, onde eu não conhecia ninguém. O primeiro emprego profissional foi na Rádio Guaíba, em Porto Alegre. Eu não conhecia ninguém, eu tinha acabado de me formar, eu estava desempregada. Trabalhei desde o segundo ano de faculdade, mas assim, como estagiária, e depois auxiliar de produção, me tornei radialista, daí fui contratada como produtora, mas como jornalista profissional, eu me formei, daí eu me formei em fevereiro, minha formatura, minha colação de grau foi em fevereiro, e até abril eu estava desempregada ainda. E aí soube que tinha aberto uma vaga na Rádio Guaíba, em Porto Alegre, uma rádio tradicional de Porto Alegre e tal. Eu falei, vou lá, né? Não conhecia ninguém, mas vou lá. Peguei meu currículo e tal, e fui lá bater na porta da rádio, aí perguntaram se eu já tinha feito rádio alguma vez, eu era só na faculdade, tal, não sei o quê, mas eu acho que eu gosto de rádio, eu acho que eu tenho uma voz boa para rádio, falo bem, modesta, né, tal, mas enfim. Aí me pediram para fazer um teste, eu fui fazer o teste, gravei, era a época da Páscoa, próxima Páscoa, eu fiz um boletim, apurei, fiz um boletim, gravei, e aí me disseram, bom, então tá, a gente está fazendo alguns testes, se for o caso a gente te chama, tá, fui embora. Fui por fim de semana de Páscoa, viajei com minha família e tal, meus pais têm uma casa na praia, fui para a praia. E aí estava na praia no fim de semana de Páscoa e uma amiga da minha mãe telefonou para minha mãe dando os parabéns. Ai, parabéns, Celita, estou feliz, a Ana Cristina tá trabalhando na Rádio Guaíba, tal, não sei o quê. A minha mãe, não, a Ana Cristina está aqui na praia com a gente, não está trabalhando, não. Não, claro que tá, eu vi o boletim da Ana Cristina e tal, não sei o quê. Bom, fiquei furiosa, né? Tipo, como assim? Eu gravei um teste, um boletim, não estou trabalhando em lugar nenhum, os caras usam meu boletim, eu fiquei furiosa e tal. Que isso e tal, que absurdo, segunda-feira eu vou procurar esses caras e tal. E aí, mas enfim, né? Já fico com o meu feriado meio atravessado. E aí voltei para Porto Alegre na segunda-feira e quando eu cheguei em Porto Alegre tinha um recado lá na casa dos meus pais, que morava com os meus pais, estava em Porto Alegre, tinha um recado na secretária eletrônica, ainda tinha linha fixa, secretária eletrônica, essa coisa toda. E aí era um recado para eu entrar em contato na rádio, eu entrei em contato e o emprego era meu. Tipo, tinha gostaram da gravação, né? Então, foi uma coisa meio assim, mas foi muito na sorte, na cara de pau, vou bater lá, então, de não dar a cara a tapa. Eu sempre tive muito essa coisa. E muito uma coisa de autenticidade até, sabe? Que me ajudou em vários momentos. Eu conheci, nessa trajetória na rádio, Guaíba foi importante de várias formas. Eu fiz coberturas importantes, eu cobri uma caravana da cidadania do Lula, que me ajudando lá na frente, eu nem imaginava, porque nessa trajetória eu conheci o Hélio Gaspari, que na época era, se não o principal, um dos principais jornalistas brasileiros, e que acabou sendo decisivo para o meu ingresso no Estadão, no Jornal do Estado de São Paulo. Conheci o Hélio Gaspari na minha cobertura, e na dele, né, da Caravana da Cidadania. O Lula fazia essas caravanas da cidadania e era acompanhado Brasil afora por muitos jornalistas do centro do país, e regionalmente eu fui fazer essa cobertura pela Rádio Guaíba. Acabei conhecendo ele, uma série de outros jornalistas que eu tinha conhecido na faculdade, sabia de o Ricardo Couto, que trabalhava na comunicação da campanha, enfim, aquela coisa. Mas eu nunca fui de idolatrar as pessoas. Eu, tipo, respeito, admiro, que legal, estou conhecendo fulano, mas fulano é fulano, eu sou Ana Cristina Rosa. Um dia eu vou ser conhecida, quem sabe, mas enfim, né? Fulano é fulano, eu sou Ana Cristina Rosa. E todo mundo estava muito assim, as pessoas estavam todas muito encantadas, com o Ricardo Couto, o Hélio Gaspari e tal. E eu estava muito low profile, sabe? Tipo, legal, Ricardo Couto, legal, Hélio Gaspari. E incomodando muito o Ricardo Couto, porque eu queria entrar no ônibus do Lula. E só quem entrava no tal do ônibus do Lula era o pessoal da imprensa do centro do país, não. Os regionais ali, não dá. E eu incomodando. E nada de tietar
enfim, o meu negócio era incomodar para entrar no ônibus do Lula. E aí acabei despertando o interesse do Hélio Gaspari, porque quem é essa pentelha que está aqui só enchendo o saco para entrar no ônibus do Lula e não quer saber quem é Hélio Gaspari, não quer me pedir autógrafo, não quer perguntar de mim, não quer perguntar do coach, não quer saber dos livros do coach, não sei o quê. E aí ele veio puxar conversa comigo na viagem e tal, ficou conversando, no final me deu o telefone dele, se você for a São Paulo, pode me ligar e tal, obrigada e tal, não sei o quê. Dei meu telefone para ele também, que nunca me ligou, né, claro, tudo bem. O fato é que eu acabei fazendo, uns anos depois, o curso de trainee do Estadão, curso Estado de Jornalismo Aplicado, e no final do curso fui convidada para ingressar nos quadros de jornalistas do Estadão, e aí houve um desencontro ali de vagas, me ofereceram uma vaga, pedi demissão da Rádio Guaíba, fui para São Paulo, a contragosto dos meus pais e tal, que não queriam que eu saísse de casa, eu morava com os meus pais e tal. Minha família bem humilde, tal, mas sempre teve essa coisa assim, eu tenho só um irmão, e era aquela coisa assim de muito cuidado com a gente, como assim minha filha vai sair de casa e vai para São Paulo, não, que isso e tal. E aí eu cheguei para trabalhar no Estadão e a vaga que me ofereceram não havia mais, tinha havido uma reformulação e foi um Deus nos acuda, sabe? Então, tipo, eu tinha pedido demissão do meu trabalho, o emprego que me ofereceram na maior cidade da América Latina não existia mais, então era uma jovem jornalista negra desempregada em São Paulo, tipo, como assim, sabe? E aí eu liguei para o Gaspar, eu tinha aquele telefone, eu liguei para ele lembrava de mim, a gente marcou uma conversa, ele marcou um almoço comigo, eu contei o que tinha acontecido, e ele resgatou meu emprego. Ele disse, não se preocupe que isso não vai ficar assim. E falou com as pessoas na redação do Estadão, e uma semana depois, o emprego que tinha me oferecido e que tinha desaparecido, reapareceu. E foi assim que eu comecei a trabalhar no Estadão. Eu fui convidada a partir do meu desempenho, vamos dizer assim, no curso Estado de Jornalismo, mas o convite foi efetivado por essa intervenção do Hélio Gaspari, que é resultado da nossa interação numa caravana da cidadania, digamos, por eu não ter sido puxa-saco com a caravana da cidadania, digamos assim. Então, essa sou eu. Ana, eu tenho uma curiosidade. Antes de chegar no Estadão, queria voltar à Rádio Guaíba, porque eu queria saber se você percebeu, aí se ainda tinha a atmosfera, que a Rádio Guaíba foi a rádio da cadeia da legalidade, completou recentemente 50 anos, né? Essa atmosfera ainda existe para a gente que está aqui um pouco distante? Você teve oportunidade de fazer matérias ou trabalhos em relação à lembrança, né? Porque todo ano o PDT lembra, o PDT gaúcho lembra, enfim, a importância da cadeia da legalidade, que recentemente completou 50 anos, né? Quando eu entrei na Rádio Guaíba, ainda tinha um pouco dessa aura, dessa atmosfera. Mas, com o passar do tempo, das décadas, a rádio se transformou bastante, mudou de proprietário, mudou de dono, mudou de orientação. Então, hoje não tem mais essa aura, vamos dizer assim, esse viés, né? Mas tinha, naquela época ainda tinha. E era uma coisa bem interessante, porque tinha... O Rio Grande do Sul é um estado muito interessante, né? Tem umas coisas muito, politicamente falando, assim, tem umas coisas muito interessantes, muito próprias, vamos dizer assim. E essa coisa do brizolismo, essa coisa do separatismo. Oi? Do separatismo. Do separatismo também. E alguns outros quetais, né? Alguns outros quetais, principalmente para nós, negros, né? Em relação a porongos, ao apagamento da participação dos negros, né? Uhum. Mas, enfim, mas hoje não tem mais isso, sabe, Marcos? Essa coisa de a rádio estar associada a isso. Ela mudou muito, ela tem um outro perfil. Luiz, vai com você de novo. Vamos lá. Tá bom. Ana, quando você... Hoje você é colunista da Folha de São Paulo. Lógico que isso tem um significado, tanto para você, na sua trajetória, como também as pessoas que acompanham você, né, como uma referência de formador de opinião. De uma certa maneira, você sinaliza as grandes questões relacionadas à questão racial no Brasil, mas
mas sempre contextualizada, sabe? Sempre de uma maneira muito crítica também, né? Isso é uma característica dos teus artigos e tal. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que foi essa transição, né, de rádio, de ir para Brasília, ir para o Jornal Estado de São Paulo, e hoje colunista da Folha de São Paulo, né? Depois a gente fala dos outros lados, que eu sei que tem vários, mas eu queria que você comentasse um pouco isso, né? De como é que você enxerga o teu papel, a tua função hoje como uma colunista, um jornal de grande circulação, e como é que você lida com isso? Sabe, Luiz Paulo, que isso não é muito tranquilo assim para mim, sabe? Porque sabe aquela coisa da síndrome da impostora? Eu sofro um pouco da síndrome da impostora, assim, confesso para vocês, porque às vezes eu fico pensando, gente, que responsabilidade, será que, sabe? Será que eu sou essa Coca-Cola toda, sabe? Assim, então eu tenho um pouco isso, assim, de às vezes ficar me questionando e da responsabilidade que eu tenho e se eu estou à altura da responsabilidade, sabe? Se eu estou à altura desse espaço. E isso é bem complexo, assim, eu acho que isso é uma coisa que nós, mulheres negras, que nós negros, de uma forma geral, nos cobramos muito, né? Porque a gente é muito exigido, né? A gente é muito cobrado, a gente não pode errar, a gente não pode vacilar, a gente não pode... Qualquer... a sensação que eu tenho é que a minha escorregada é uma escorregada maior do que a escorregada de quem não é negro, por exemplo. Então, eu me cobro demais. Então, sobre esse aspecto, assim, eu me cobro demais por estar ocupando o espaço dessa coluna, sabe? Assim, para mim é uma coisa que é muito, meu Deus, e agora, sabe? O que vai ser na semana que vem, ou como essa coluna vai chegar nas pessoas, o impacto que isso vai ter. Então, eu me cobro demais em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito honrada por ocupar esse espaço, porque não foi fácil chegar nesse espaço, sabe, Luiz? Foi toda uma trajetória, como tu mesmo disseste, e que não foi linear, sabe? Não foi uma coisa linear, teve altos e baixos, sabe? Uma coisa muito... eu tive um determinado momento, assim, na minha trajetória, que parecia que tudo estava dando muito certo e muito rápido, sabe? Porque, assim, eu saí do Rio Grande do Sul para São Paulo relativamente rápido, porque eu trabalhei 3 anos na Rádio Guaíba e fui convidada para trabalhar no Estadão. Então, assim, em 3 anos de formada, eu já estava trabalhando numa redação de um grande jornal, que é o Jornal Estado de São Paulo, e na editoria de política, que é a principal editoria do jornal, sabe? E fazendo coisas importantes, fazendo coberturas importantes, cobrindo eleição e tal. Então, assim, de certa forma, eu tive uma trajetória rápida. Mas depois, por algumas coisas até de imaturidade minha, e por faltar, eu sempre... Os meus pais não tinham informação suficiente para me orientar profissionalmente. Eu nunca tive ninguém que me orientasse profissionalmente. Então, assim, a minha carreira foi acontecendo de uma maneira muito intuitiva, sabe? E de certa forma, eu até estava meio sozinha, assim. Tanto que eu depois acabei adotando algumas pessoas como meus mentores. E o Rui é meio que uma dessas pessoas, assim, que eu adotei. Assim, agora tu vai ter que me aguentar, como meu conselheiro, assim. Mas eu acabei dando alguns passos que eu posso dizer que prejudicaram, que colocaram em risco, assim, que colocaram em risco a minha trajetória. Sabe? Eu tive e tenho uma proteção muito forte, assim, porque eu fiz algumas coisas ao longo da minha trajetória que poderiam ter colocado a minha carreira profissional a perder, sabe? Por exemplo, eu estava muito bem no Estadão, uma trajetória ascendente. Fui convidada para vir para Brasília mais de uma vez, como repórter da sucursal em Brasília, e disse não mais de uma vez, por uma questão pessoal, assim. Hoje, se fosse hoje, eu não teria feito isso. Eu deixei a minha trajetória profissional de lado por uma opção pessoal e que, assim, foi uma coisa de jovem, sabe? Assim, hoje eu não faria isso. Com a experiência que eu tenho hoje, eu não faria isso. Mas eu fiz, e mais de uma vez, fiz 2 vezes. Depois eu pedi demissão também, levando mais em conta uma coisa pessoal do que meu lado profissional, sabe? E aí fui começar de novo, do zero em São Paulo. Ainda bem que eu já tinha, graças a Deus, uma boa reputação profissional e consegui me recolocar no mercado. E foi quando eu entrei na Editora Abril e fui participar de alguns projetos experimentais, depois trabalhei na revista L e tal. Mas, assim, eu fiz algumas jogadas muito arriscadas que, para alguém com o meu perfil,
perfil de uma mulher negra no mercado de trabalho da comunicação, que ainda é um mercado de trabalho agora muito mais aberto, mas que ainda é um mercado de trabalho naquela época, na década de 1990, era um mercado de trabalho absolutamente dominado por pessoas brancas. Tu sabes bem disso, né, Luiz Paulo? A gente trabalhou em redação junto, era assim, tipo, tu via 1, 2, máximo 3, quando via muito, tu via 3 pessoas negras numa redação. Então, assim, foram jogadas muito arriscadas e, eu diria, até imprudentes, foram jogadas imprudentes. Então, assim, eu diria que eu arrisquei demais. Então, eu tenho muita sorte, porque acabou dando tudo certo, sabe? Mas não foi uma coisa linear. E nisso eu tive altos e baixos. Mas eu acho que eu estou divagando demais e estou fugindo da pergunta. Eu já nem sei mais o que tu me perguntou. Não, tá tudo bem. Vai, Marcos. Não, ainda sobre a carreira, Ana, nesse contexto, a gente observa que profissionais que atingiram o nível de qualidade do trabalho que você tem hoje, esses profissionais eles acabam trabalhando também em outros veículos do mesmo grupo. São chamados multimídia, né? Está na internet, está no YouTube, está no podcast, enfim, esses outros lugares, né? No campo da comunicação. Você também está recusando ou ainda a oportunidade não apareceu, ainda não foi chamada? Como é que é isso na sua cabeça? Não, eu não fui chamada para trabalhar em outros. Já fui chamada para fazer participações, para fazer uma participação na TV Folha, fazer alguma coisa assim, mas porque, na verdade, assim, isso é uma coisa que precisa ficar clara. Eu sou uma servidora pública e que tem uma coluna na Folha. É isso, sabe? Então, eu não sou uma funcionária da Folha de São Paulo. Eu sou uma jornalista servidora pública, minha carreira é de servidora pública e eu tenho essa coluna na Folha. Inclusive, quando surgiu o convite para escrever na Folha, surgiu através de uma atividade que eu estava desenvolvendo como servidora pública. Eu estava atuando como coordenadora-chefe da assessoria de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Eu ocupei essa função na eleição de 2018, e aí eu fui fazer a convite da Associação Nacional de Jornais, eu fui fazer uma palestra num encontro que a Associação Nacional de Jornais promoveu para diretores de jornais e dirigentes de redação, e eu fui falar sobre as eleições de 2018, sobre ações de comunicação que o TSE e a Justiça Eleitoral como um todo tinha colocado em prática para o enfrentamento à desinformação na eleição de 2018. E aí, a partir dessa conversa, estava lá o diretor de redação da Folha, o Sérgio Dávila, estava nessa plateia e me ouviu falar, veio conversar comigo, e aí um pouco depois, surgiu o convite para que eu fosse colunista da Folha. Nós nos conhecemos nessa palestra que eu dei para a NJ, nesse evento da NJ, e a partir daí surgiu esse convite para que eu escrevesse essa coluna semanalmente na Folha, na página 2 de opinião da Folha. Mas, então, não me aconteceu isso ainda, e muito provavelmente, se viesse me acontecer, dependendo da extensão do convite, eu nem teria como fazer. Teria disponibilidade e tempo para fazer mais algumas coisas, mas não do jeito que as pessoas que se dedicam exclusivamente a isso fazem, porque é uma coisa que te toma muito tempo, né? E em termos de apuração e de disponibilidade e tal, eu tenho um cargo de gestão, um cargo de responsabilidade, que não me permite estar disponível o tempo todo apurando e postando e fazendo e falando com as pessoas no ritmo que hoje, né, a comunicação exige, os veículos, o online e as redes sociais exigem. Então, não teria condição de fazer uma coisa como essa. Legal. O bom disso tudo, Luiz, é que, como não está sobrando tempo para os veículos, mas para a ABI não vai faltar tempo. Isso aqui é legal. Obrigado. Exatamente. Bom, Ana, hoje você está no centro nervoso do país, né? Você tem um cargo de assessora-chefe de comunicações do Conselho de Justiça Federal. Eu sei que é muito delicado falar sobre isso, mas, de alguma maneira, isso te deu uma outra maneira de você circular na cidade e circular com as informações que você tem. Então, você também é coordenadora da Associação Brasileira de Comunicação Pública, né? É uma entidade que já tem uma, acho, não sei se já há algum tempo, né? 6 anos tem essa entidade. 6 anos, né? E
e é uma instituição interessante, porque eu dei uma olhada em todos os cargos, não vi nenhum negro, só você que eu consegui enxergar. Mas, assim... Pessoa única mesmo. E tem gente, hein? E tem gente. Agora, ao mesmo tempo, esse é um tema muito interessante para a gente falar sobre as comunicações, a comunicação pública, né? Porque nós estamos falando aí passamos por momentos muito delicados na história do Brasil recente, como a pandemia, né? Aí, nesses momentos que as comunicações ficam muito afloradas, muito evidentes, muito importantes, assim, as pessoas contam com essas informações. Como é que isso é discutido dentro da associação e de como é que você enxerga os aspectos positivos que, desde o tempo que você está aí, os aspectos positivos que você conseguiu identificar nessa trajetória? Olha, Esse é o site, né, Ana? isso, esse é o site da ABC Pública. Luiz, é um prazer e um privilégio fazer parte dessa entidade, da Associação Brasileira de Comunicação Pública, da ABC Pública, e agora, inclusive, meu mandato está por se encerrar à frente aí da coordenação da regional aqui do Distrito Federal, mas fui convidada já para ocupar um outro cargo, mas vamos ver se vou ser aprovada, né? Porque a gente tem, essa semana vai ser a definição, tem a assembleia e tal, e se tudo correr bem, eu devo continuar na gestão, mas em uma outra posição. A comunicação pública vem crescendo bastante, sabe? E nesse sentido, a ABC Pública tem desenvolvido um papel muito importante, porque a associação está conseguindo fazer com que os profissionais da comunicação pública se organizem e gestionem coisas desunidos ou desorganizados, a gente não vai muito longe, né? E a gente está conseguindo fazer com que essa categoria, com que os profissionais da comunicação, que atuam na comunicação pública, se unam e pleiteiem coisas. Uma das possibilidades que estão em discussão, inclusive uma coisa que a gente discutiu no seminário que aconteceu na sexta-feira da semana passada, e que foi esse evento que vocês mostraram recentemente ali na tela, foi um evento que nós organizamos no auditório da TV Câmara, e a gente ficou super feliz, porque presencialmente a gente contou com umas 40 pessoas, mas online, foi um evento híbrido, nós tivemos ao todo 430 e poucas inscrições, um pouquinho menos de 440, e entre os temas que foram debatidos, foi uma manhã de discussões, e entre os temas que foram debatidos estava a carreira do comunicador público, né? E tem aí projeto de lei em discussão, tem uma série de questões em discussão. Uma das realidades que se colocam muito fortes na comunicação pública é a questão da terceirização, tem a questão também dos cargos em comissão. Então, mas o que é mais emblemático, eu diria, nesse meio, é a distinção entre comunicação pública e comunicação de governo, sabe, Marcos? São duas coisas. São duas coisas que precisam ser bem assim, separadas, porque a comunicação pública tem que levar, tem como premissa o interesse público, sabe? Tem como premissa a transparência, tem como premissa, tem que ter como pilar a democracia, sabe? Então, é claro que existe uma comunicação de governo, um interesse, um viés, vamos dizer assim, político-partidário, mas isso não pode se confundir com a comunicação pública, com o interesse público. E acho que isso é uma coisa que não está muito clara ainda para nós aqui no Brasil, sabe? É uma coisa que ainda tem que ser trabalhada, sabe? Que ainda se confunde, que dependendo de quem está no comando se mistura muito. E dependendo da estrutura que está montada por trás, de como a estrutura de comunicação das instituições está montada, ela é utilizada de um jeito ou de outro, sabe? A serviço de uma coisa ou de outra. Isso não deveria acontecer dessa maneira, sabe? Então, nesse sentido, a profissionalização das estruturas de comunicação dos órgãos é muito importante. Acho estratégico esse trabalho da ABC Pública. Nós promovemos já dois cursos de formação para comunicadores, por meio da ABC Pública, em convênios, em parceria com universidades, e acho que a gente está fazendo um papel muito, muito relevante.
A educação é o caminho para tudo, né? Em termos de conquista de espaço, em termos de democratização, em termos de conscientização, e a gente está conseguindo, aos poucos, com o nosso tamanho pequeno, mas aos poucos, acho que construir um caminho, pavimentar um caminho sólido aí para o nosso meio de comunicação pública no Brasil. É interessante ouvir o que você está falando, Ana, porque nós estamos já num período de transição para o próximo governo que assume no dia 1º de maio, 1º de fevereiro, de janeiro. Olha, eu querendo criar confusão aí para todo mundo chegue. Logo, 1º de janeiro, eu já estou querendo botar para maio. Se liga, Marcos Gomes, acorda. 1º de janeiro. É o seguinte, não, fala-se muito também agora, né, no papel da comunicação pública no próximo governo, o destino da EBC, mas eu sempre fico com aquela impressão de que há um descompasso, né, entre a importância da comunicação pública, que é constitucional, é o capítulo da Constituição, e a forma como a opinião pública entende, recebe e observa essa comunicação pública. Parece que ela não existe, né, para boa parte da opinião, né, boa parte dos leitores, enfim, da população de uma maneira geral. Porque ela acontecendo ou não, a população não se apropriou da forma adequada da importância da comunicação pública. Então, como levar essa mensagem no sentido de que, ao saber que isso é importante e beneficia o cidadão, mas ele não se liga, ele não tem a informação, ele não é abastecido, né, de um conteúdo necessário para ele dizer, não, isso me interessa, isso não pode ser tocado, isso não pode ser tratado dessa forma, isso não pode ganhar sigilo de 100 anos, como tem sido feito, entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você enxerga a opinião pública, o cidadão, né? De que forma nós temos que atuar para que ele leve a comunicação pública também como uma propriedade dele, né? Como necessária também para ele. Sim, aí a gente entra num campo meio delicado, porque existe o limite da comunicação, mas também existe a barreira, a fronteira, vamos dizer assim, da legalidade. Todas esses sigilos ou essas limitações, vamos dizer assim, de publicidade que foram impostas, elas foram impostas porque elas estão previstas legalmente na Lei de Acesso à Informação. Então, quer dizer, não se impôs sigilo do nada. E também não foi uma ineficiência da comunicação pública que permitiu que se impusesse esse tipo de restrição. Isso foi feito porque existe na lei um mecanismo que permite que se aplique esse tipo de restrição. Então, eu não vejo isso como uma falha da comunicação pública ou uma falha do cidadão, da cidadania, em não cobrar, em não exigir publicidade. Eu acho que se houve aí alguma falha, não foi na parte da comunicação, mas foi mais na parte dos mecanismos, se é que houve, né, essa falha, ela está mais associada à parte ligada a mecanismos de fiscalização ou de controle que permitiram que se impusesse sigilo se aplicasse essa vedação, esse mecanismo legal para se impor sigilo em questões que, em tese, não deveriam, sabe, estar sob sigilo. Deveriam ser de domínio público em razão do interesse público, da supremacia do interesse público. Eu acho que é mais uma questão a questão é mais nesse sentido, no meu ponto de vista. Não uma questão tanto de comunicação pública, mas mais de prevalência do interesse público, e aí entra mais um viés jurisdicional do que comunicacional. Uhum. Marcos, você. Vou nessa, então. Ana, vamos caminhar para um outro lugar.
Hoje as fontes elas sempre tiveram, né? Sempre foram importantes, né? Para quem trabalha com as comunicações, né? São principalmente os grandes grupos, mas eu acho que assim as fontes é algo que a gente é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da tua profissão, né? Boas fontes. E, principalmente, quando se estabelece aí uma relação ética, né, com essas fontes. Você vem tratando de questões, a questão racial não é um problema, né? Na verdade, o negro não é um problema, como diz o professor Hélio Santos. O negro é a solução dos problemas, está ali o ponto. Então, como é que você lida, como é que você está fazendo esse trabalho de construção de fonte? Porque isso transparece fundamentalmente naquilo que você escreve. Quer dizer, você está muito bem informada, né? Com relação aos pontos, às questões que você trata nos seus artigos. Então, eu queria saber um pouco de como é que você está trabalhando com isso, né? O que ficou diferente quando você trabalhava em política, no Estadão, nos outros órgãos de comunicações? O que você vem elaborando como método para o desenvolvimento do seu trabalho profissional? Sabe que aconteceu uma coisa nessa trajetória, aconteceu uma transformação comigo. Eu não sou nem nunca fui uma militante dos movimentos sociais negros, mas eu ao longo dos anos eu me tornei uma ativista, vamos dizer assim. E eu fui adquirindo, eu acho que eu também fui me tornando negra, vamos dizer assim. Eu fui adquirindo consciência, sabe? Não que nunca na minha existência eu fui aquele tipo de pessoa que não se via como negro, não é isso. Essa questão da negritude sempre esteve muito presente na minha vida, desde pequena, através dos meus pais e das minhas próprias experiências mesmo. Como eu coloquei para vocês já nessa conversa, não é a coisa mais fácil do mundo ser negro no Rio Grande do Sul, não é mesmo. Então, isso sempre esteve muito presente para mim. Eu sempre soube que eu era negra, mas saber que é negra e saber lidar com a negritude é diferente, sabe? Então, assim, aos poucos eu fui aprendendo a lidar com a negritude e me colocar. E eu acho que o que mudou foi isso. Então, assim, eu senti aos poucos a necessidade de consumir mais literatura negra, de me informar mais sobre as minhas origens, de querer saber mais sobre os meus antepassados, sobre a minha história e de estar mais próximo de pessoas que vivem as coisas que eu vivo, de conversar mais com intelectuais que estudam que estudaram coisas que eu não estudei, sabe? Que se preocuparam antes de mim com essas questões. Então, eu me aproximei de algumas pessoas, como o professor Hélio Santos, como o Ivaí dos Santos, com as quais de vez em quando eu converso, eu telefono, eu ligo, eu falo, eu bato um papo com o Frei Davi, sabe? É gente que eu de vez em quando ligo para conversar sobre o nada, sabe? Assim, tipo, oi, professor, e aí, como é que tá? Tal. Para bater um papo mesmo, sabe? Não estou ligando para fazer uma entrevista ou para, quero fazer uma coluna sobre tal coisa. Não, é para, e aí, como é que tá? Como é que o senhor tá? Como é que tá a vida? Estou pensando em tal coisa, senhor, o que o senhor acha disso? Não sei o quê. Sabe, para sentir a temperatura, para compartilhar as minhas ansiedades, sabe, para dividir os meus anseios. Aos poucos eu fui construindo uma rede que ainda eu considero bastante pequena, assim, mas que está crescendo, sabe? Está crescendo com a ajuda de alguns amigos, inclusive com a ajuda do Luiz Paulo, que me apresentou uma série de pessoas, sabe? E é uma rede nacional e internacional, assim. Então, isso é bacana, sabe? De tu dividir com as pessoas o teu sentimento, compartilhar teus sentimentos, e acho que isso está me ajudando bastante na compreensão, tanto na minha compreensão e na compreensão do meu universo, mas como na compreensão dessa nossa realidade que é tão complexa, sabe? Desse nosso país que é tão complexo e que está passando por um momento de tanta evolução, de tanta transição, em todos os sentidos, sabe? Em todos os sentidos. Às vezes eu fico pensando na questão educacional, por exemplo. Eu me sinto, em termos de questão educacional no Brasil, como aquele cachorrinho dando volta ao redor do rabo, né? Porque
desde que eu era criança, eu ouço... A minha mãe é uma mulher que eu considero muito, muito inteligente mesmo, porque ela nunca pisou numa escola, mas ela é muito, muito inteligente. Ela tem uma sabedoria, uma sapiência, uma coisa... E ela sempre fez questão que os filhos, eu e meu irmão, estudássemos. Meu pai teve pouca escolarização, mas também, tanto quanto eu, quanto meu irmão, chegamos ao ensino superior, aquela coisa toda. Mas desde que eu era criança, é aquela coisa de que, não, a educação é o caminho, tem que estudar, a escola pública, sabe, não tinha qualidade, tem cada vez menos qualidade. E se a gente for olhar, agora estou terminando ainda de ler um livro que é do professor, do economista Mário Teodoro, desde a década de 30, que a educação não é uma questão, não é priorizada no Brasil, que ninguém dá bola para a educação, ou se omitem, ou fazem de conta, e a gente vem nesse círculo vicioso de precarização da educação, e como a gente sabe, a maior parte dos pobres brasileiros são também pretos, e quando a gente consegue avançar um pouco, essa grita, quando a gente consegue ver, por exemplo, com ações afirmativas como as políticas de cota, que trouxeram aí uma mexida, né, um pouco nesse ambiente e enegreceram um pouco o ambiente universitário, já trouxe um certo desconforto, essa coisa de que, sabe, estão invadindo o meu espaço, estão tomando meu lugar. Então, assim, é complicado, sabe, Luiz? Eu diria que eu me sinto aprendendo todos os dias e na obrigação de todo dia tentar compreender um pouco mais a respeito da minha realidade, a respeito da realidade do nosso país e tentar, de alguma maneira, quando eu escrevo toda segunda-feira, dar alguma contribuição. Sabe? Eu tenho um espaço, o Marcos falou logo no início dessa conversa sobre o tamanho da coluna, né? Um espaço, esse é um dos grandes desafios, sabe, Marcos? Porque é um espaço pequeno, então, assim, é um desafio tu sintetizar uma ideia, uma coisa com início, meio e fim sobre um tema complexo num espaço pequeno. É bem desafiador. Mas eu acho que, de uma certa forma, estou conseguindo, assim, me sair relativamente bem nessa missão. Estou satisfeita com os resultados. Acho que eu posso melhorar bastante, mas até aqui estou satisfeita assim, com os resultados que eu estou atingindo e é isso. Ana, eu queria continuar com o tema da educação, porque você lembrou, através de leituras, né, tem dados citando aí desde a década de 30, né, o Brasil não consegue desatar esse norte, igual a cachorro correndo atrás do rabo, como você mesmo disse. Mas eu tive a sorte de, enquanto jornalista aqui no Rio de Janeiro, acompanhar durante 8 anos a implantação do programa dos CIEPs, né, que foi um projeto do professor Darcy Ribeiro, né, junto no governo Brizola, e que realmente ali tinha uma transformação, né, pedagógica, social, estava tudo ali incluído. E, obviamente, que como é um projeto que beneficiava a população pobre, beneficiava a população negra, a população de periferia, ele foi golpeado com uma violência descomunal que ele precisava ser destruído e foi destruído, né, por força e obra das elites, né, políticas, econômicas também, porque aquilo não era escola para pobre nem para preto, né? Não precisava ter aula o dia inteiro, não precisava sair de banho tomado, né? Nada disso. Fazendo as 3 refeições, tomando café da manhã, almoçando, lanchando à tarde e indo para casa de banho tomado, né? E essa era a política, considerando também a proposta pedagógica, que todos os CIEPs você tinha biblioteca, né, com o melhor da literatura brasileira, o melhor dos clássicos, estava tudo ali incluído. Isso não poderia existir. Depois que o Brizola sai do governo, foram 2 períodos, depois teve Moreira Franco que assume com a missão de jogar vamos dizer assim, jogar por terra, botar abaixo toda a política. Alguns municípios ainda mantêm, né, os brizolões, né, mas a ideia era que aquilo se espalhasse por todo o Brasil, porque é o que nós queremos, né, para os nossos filhos, né, numa escola de tempo integral, né, com toda a qualidade, com a melhor qualidade, com o melhor ensino, né, com a melhor carteira, com a melhor iluminação, tudo de qualidade. Mas isso não pode, né? Não pode. E naquela época não tinha o teto de gasto, né?
Ainda mais agora, com o teto de gasto, a gente vê como essa situação se complica. Mas nós não temos outra saída. A saída é a educação, a gente tem que continuar brigando, lutando para que possamos oferecer nesse país uma educação digna, de qualidade, para todos nós, todo mundo, né, de uma forma geral. Eu acredito muito no ensino público. Eu acho que o Luiz Paulo passou por escola pública. Não sei se você passou por escola pública, né, nas séries iniciais, mas a gente tem que voltar a esse modelo. Não tem saída, nós não temos recuperação nenhuma. Não adianta baixar a inflação, não tem como, não tem saída. Não, Marco, minha trajetória é a trajetória do negro brasileiro antes do programa de cotas, do ProUni, do isso, do aquilo, que é assim, é a vida inteira em escola pública até chegar no ensino superior numa faculdade privada. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública e aí não consegui entrar no vestibular da Universidade Federal. Meu pai, graças a Deus, felizmente, conseguiu pagar. Eu estudei na PUC, eu fiz faculdade na PUC, não consegui entrar no vestibular da URGS, mas consegui entrar no vestibular da PUC, fiz faculdade na PUC. Então, é a trajetória do povo brasileiro. Estuda todo o ensino fundamental e médio na escola pública e aí faz o ensino superior da faculdade, né, do ensino privado. Agora, essa semana eu li uma entrevista da Graça Machel e ouvi uma série de coisas, ela falando, e uma coisa muito acertada, que é que o Brasil desperdiça prosperidade ao marginalizar a população negra. E é uma coisa muito acertada, um diagnóstico muito acertado, porque se a gente for parar para pensar, olha a quantidade de potências, olha as potencialidades que esse país desperdiça ao não promover oportunidade para as pessoas. A quantidade de talentos que a gente desperdiça todos os anos, todos os dias, todos os meses, ao não promover oportunidade para as pessoas em todas as áreas, no esporte, no campo da educação, na economia, no jornalismo, nas artes, em todas as áreas. É uma questão de promover oportunidade para as pessoas, sabe? E mais, a gente vai perpetuando desigualdades, inclusive, ao fazer com que as pessoas não conheçam a realidade do outro. As nossas escolas, isso também é uma coisa que o Mário Teodoro traz nesse livro dele, que as nossas escolas promovem um apartheid educacional. E promovem mesmo, porque os alunos de escola privada não conhecem a realidade dos alunos de escola pública, não conhecem a realidade dos alunos negros, dos alunos pobres, não conhecem, porque não convivem, porque não fazem a menor ideia do que é não ter, eventualmente, um lanche para comer, o dinheiro para comprar um lanche, ou não ter o material que precisa, não sabe o que é. E aí acaba chegando no nível superior, ou se tornando profissional, se formando na área que for. É médico, é advogado, enfim, escolhe uma profissão aí, sem ter a menor noção do que é a realidade daquela pessoa que ele vai eventualmente tratar no posto de saúde, se virar um médico do serviço público, ou se virar um juiz, ou se virar um delegado. Sabe? Então, não tem compreensão do que é a realidade daquele outro, sabe? Olha para o outro sem a menor empatia, e às vezes não é nem empatia, é sem a menor compreensão, porque para ele aquela realidade, ele não sabe o que é aquela realidade do outro. Ele não sabe, não alcança. Às vezes não é nem por mal, porque a pessoa não alcança, aquilo não existe para ela, sabe? Desde sempre, ela nunca viu aquilo, ela nunca viveu aquilo. Sabe? Ela sabe que aquilo existe por ouvir dizer, porque passou, sabe, a vida inteira. Tem gente que chega à idade adulta sem nunca ter andado num ônibus, no Brasil. Sabe? Então, assim, é muito descolamento da realidade, sabe? A gente precisa achar uma maneira de aproximar essas realidades. E, no meu entendimento, não existe como fazer isso sem investir em educação. A gente precisa promover quem está embaixo, e a maneira de promover quem está embaixo é a educação. Não vai demorar mais do que 5, do que 10, 20 anos. Ok, mas a gente tem que começar em algum momento. Se a gente continuar nessa base, vai demorar, só que se não fizer, não vai acontecer nunca. A gente não começar, não vai acontecer nunca. Sabe? E uma outra coisa que eu estava outro dia até conversando com o Luiz Paulo, que é essa coisa do problema do negro. Né? Eu acho que a gente tem que parar de falar no problema do negro. Acho que a gente tem que começar a falar no seguinte, no problema do branco. Eu acho que o problema do negro, entre aspas, o problema do negro é o branco, porque se não fossem as barreiras, vamos dizer assim,
não fossem as barreiras criadas por quem está no poder, que são pessoas brancas, em relação à população negra, eu não teria problema nenhum. Se nós fôssemos todos tratados com igualdade de oportunidade, com acesso, como um cidadão pleno, não teria problema nenhum. Aí o meu problema seria o mesmo problema de qualquer outra mulher. Ou seja, eu me esforçava, eu trabalhava, eu batalhava, não sei o quê, na medida das minhas potencialidades, eu vou ascender. Mas a questão não é essa. A questão é que se eu chegar com o mesmo currículo, vamos dizer assim, para disputar uma vaga junto com uma outra mulher não negra, as chances de que ela venha a ser escolhida e não eu são enormes. A gente sabe disso. Então, enquanto perdurar esse tipo de realidade, o problema não está comigo. Então, esse não é o problema do negro. É um problema criado para o negro. Né? Ana, eu consulto muito o Hélio Santos, né? Ele colocou essas pautas, uma delas essa. Nós vivemos numa situação do racismo sistêmico e não estrutural, porque o sistêmico é aquilo, você constrói camadas e a capacidade de você se regenerar. O racismo ele se modifica o tempo todo. Você corta uma asa, resolve um problema, daí você já vai para outro e ele se regenera, vem e se apresenta de outra maneira. Então, é uma patologia civilizatória, sabe? Porque você tem que lidar com patologia mesmo, porque ele vem, ele se reforma, Então, outra questão que o Hélio coloca, que você colocou bem, quer dizer, o negro não é um problema. O negro, quando se pensa em questão das desigualdades, né, principalmente, ele é solução. Né? Quantos negros estão capacitados hoje para exercer qualquer função, né, da mais complexa até as mais funcionais, vamos dizer assim. Então, eu queria saber de você, Ana, né, quanto tempo de Folha já, de colunismo na Folha, e como é que você faz uma avaliação dos artigos, a repercussão que isso teve, a importância que tem? Eu lembro, eu sempre fico olhando a capa. Se tem uma chamada de capa, eu sei, para quem viveu na redação, principalmente da Folha de São Paulo, sabe que é uma disputa ali, é uma discussão o tempo todo para você encaixar uma chamada na primeira página. Né? Não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Então, eu quando vejo os teus artigos com chamada na primeira página, eu sempre penso sabe, a gente avançou um pouco mais, sabe? Aquela sensação de você deu um passo na frente, sabe? Você está disputando, porque é poder. Né? De uma certa maneira, a gente está discutindo uma participação democrática, sim, mas a gente também está pensando de que maneira você consegue se manter, né, ali vivo, sobreviver numa condição que não é simples, não é para amador, né? Você está disputando a primeira página, não é para amador, para qualquer veículo grande de comunicação, mas em particular a Folha. Então eu queria saber de você, como é que você avalia essa trajetória de colunismo, porque eu acho que isso é o que impacta, é o que eu vejo aqui, a repercussão, né? Quando as pessoas leem teu artigo, reproduz, principalmente a partir da rede do Ivair dos Santos, que é um cara muito singular dentro dessa situação, desse assunto. Sabe, Luiz Paulo, que o Rui que mexe muito comigo fala, Aninha, acorda, cara, aquele jeito que ele fala, acorda, cara, porque eu sempre fico muito assim, tipo, será, né? Mas para mim é sempre muito impactante quando alguém diz, li teu artigo, ou estou te acompanhando, tal. Alguém que eu digo, uma figura pública, sabe, que daí eu, sabe, sempre dá uma coisa tipo, fulano tá lendo, sabe? Quando a Cristina Serra, por exemplo, fez uma coluna repercutindo a minha coluna, eu fiquei,
nossa, Cristina Serra está repercutindo a minha coluna, sabe? Aí outro dia o Pretinho fez, nossa, sabe? Então, assim, sempre uma coisa tipo, tá repercutindo e tal. Às vezes um ou outro, sei lá, ministro, que é no meio que eu circulo, comenta alguma coisa comigo da minha coluna, tipo, gostei da sua coluna, ou você, não sei o quê, pegou, sabe? Então, assim, eu fico ainda muito impactada, porque às vezes eu escrevo e eu não tenho muito, assim, a dimensão do alcance que a coisa tem, no sentido de que, será que eu estou escrevendo só para minha bolha, sabe assim? Será que quem está me lendo são só as pessoas que se interessam por esse tema? E aí, quando alguém, como uma Raquel Dodge, como o ministro Barroso, comenta alguma coisa dessas comigo, eu penso, não, tem outras pessoas que estão lendo o que eu estou escrevendo também, sabe? Eu estou falando para outros públicos também. Então, isso é legal e é impactante e me revigora, de certa forma, sabe? Porque eu penso, estou fazendo alguma coisa certa, porque eu estou falando com outros públicos também, sabe? Não estou falando só com os meus, vamos dizer assim. O Luiz Paulo lembrou a primeira página, eu estou aqui mostrando, não sei se está dando para ver direito, está um pouquinho, a letra não consegui aumentar, mas é Ana Cristina Rosa na coluna A Mãe é que a gente é negro, né? Isso aí foi muito legal, porque essa foi a minha primeira coluna, sabe? A minha coluna de estreia na Folha foi essa aí. E foi bem impactante, porque, como, enfim, era a minha estreia, e eu escrevi, enfim, primeira coluna, o que vai ser? E aí eu acabei escrevendo, a minha primeira coluna foi um relato sobre a surpresa do meu filho com o fato de eu ter sido convidada para ser colunista na Folha. Eu tenho 2 filhos, e meu filho mais novo ficou muito surpreso com o fato de eu ter sido convidado para ser colunista de opinião da Folha. Tipo assim, como assim? Tu vai escrever sobre opinião? Sabe? Assim, para ele era muito surpreendente que eu, a mãe dele, uma mulher negra, tenha sido convidada para falar sobre o que pensa, sobre as suas opiniões a respeito de qualquer tema, não importava o tema, sobre qualquer coisa. Ele disse, mas você vai escrever sobre o quê? Sobre o que tu quiser? Não, o jornal te convidou para escrever sobre o que tu quiser? Não pode. Foi uma coisa assim muito impactante para o guri, meu filho. E aí eu escrevi a coluna sobre isso. Daí eu falei, mas por que, meu filho? Por que tu está assim tão surpreso nele? Ai, mãe, tu sabe, a gente é negro. Então, assim, foi um chute nos peitos, sabe? Assim, meu Deus do céu, sabe? Foi muito impactante. E eu escrevi a coluna sobre isso e acabou tendo chamada na capa, foi minha estreia, foi com chamada na capa, já, e depois disso eu tive a felicidade de ter várias outras colunas com chamada na capa. Mas, enfim, como disse o Luiz Paulo, eu escrevo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que está passando naquele momento, e como eu escrevo muito sobre questões relacionadas a... Fiz essa escolha espontânea, ninguém me pautou para isso, ninguém me obrigou, até já me perguntaram algumas vezes, inclusive, isso é uma coisa que eu queria deixar claro, assim, porque eu já fui indagada por algumas pessoas, ligadas, inclusive, a movimentos sociais negros, que vieram com uma abordagem do tipo, que coisa chata, só nos convidam para escrever sobre esse tema, a gente pode escrever sobre qualquer outro tema, negro pode falar sobre qualquer outro assunto, tu é ligado à comunicação pública, tu podia falar sobre comunicação pública, ou sobre o judiciário, eu posso falar sobre o que eu quiser, eu não falo sobre esses outros temas porque eu não quero. Eu fiz uma opção de falar mais sobre essas questões, falar preferencialmente sobre essas questões. Eu escrevo preferencialmente sobre essas questões porque eu quero. Ninguém me obrigou, me pautou, me pediu. Eu fiz isso porque eu fiz e faço isso porque eu quero, porque eu acho importante. E porque se na página 2 eu não fizer, quem é que vai fazer? De vez em quando alguém vai fazer, mas regularmente ninguém vai fazer. Então, eu achei que era importante fazer isso regularmente nesse espaço, que é um espaço nobre, é o espaço mais nobre do jornal Folha de São Paulo, que é um dos jornais de maior circulação do país. Então, eu achei que era uma oportunidade de ocupar o espaço mais nobre de um dos maiores jornais do país, de um dos jornais de maior circulação do país, trazendo a reflexão, o debate sobre um dos temas que eu considero um dos mais importantes do nosso país e que, no meu entendimento, é negligenciado, não é tratado com a devida relevância, que é o tema da questão racial. Eu acho que para que a gente consiga colocar esse país nos trilhos, a gente precisa discutir com seriedade, enfrentar com seriedade a questão racial. Então, eu resolvi dar minha contribuição da maneira que eu posso, singelamente, fazendo isso. E uma das coisas que me assusta um pouco na coluna também são os comentários, sabe? No início eu ficava muito fragilizada, sabe, Marcos? Eu lia e eu ficava muito impactada. Aí também recebi um conselho de um amigo, o Rui Xavier, tipo, cara, aquele jeito dele, né? Se tu não tem carcaça para aguentar os comentários, então não lê, cara. E aí, assim, eu parei de ler os comentários. Eu leio de vez em quando, assim, leio meio na diagonal, assim,
e às vezes alguém me comenta alguma coisa que lê nos comentários, eu vou lá e leio, porque assim, é muita porrada que eu levo naqueles comentários, sabe? Assim, as pessoas me criticam bastante, falam que... Eu já fui acusada de ser racista por escrever sobre racismo, só para te ter uma ideia, que a racista sou eu que tenho preconceito, enfim, aquela coisa que o Luiz Paulo falou do racismo reverso, sabe? Mas enfim, Isso. Então, assim, Você é falou uma dele, tarefa... ele apareceu. Tá aí, Falar dele, ó. ele apareceu. Tá aí o grande Rui Xavier, nosso mestre Rui Xavier. É o nosso mestre. Exatamente, nosso mestre Rui Xavier. Então, assim, é interessante, é uma tarefa bem desafiadora, sabe? Toda semana é um desafio, mas eu me sinto satisfeita com o resultado. Eu comecei a escrever essa coluna tem pouco mais de 2 anos. Eu comecei a minha primeira coluna regular, como colunista fixa, saiu no início de setembro de 2020, mas eu comecei a escrever na página 2 em junho de 2020, mas era substituindo outras pessoas, né? Eu não era colunista, eu era colunista convidada, não era colunista fixa, e me tornei colunista fixa em setembro de 2020. E de lá para cá tenho escrito e publicado todas as segundas-feiras e, eventualmente, escrevo alguns outros textos a convite da Folha para publicar em alguns outros momentos. Tive a oportunidade de escrever algumas coisas sobre o livro do Laurentino, Escravidão. Tive a oportunidade de escrever sobre a vitória do Lula, os desafios do novo governo, sob a ótica racial e alguns outros temas a convite do jornal. Eu tenho bastante liberdade para propor temas e tal, eu não faço mais por uma questão de gestão do meu tempo mesmo com meus outros compromissos, né? É isso. Tá. Ana, eu queria aproveitar um pouco a sua experiência no Tribunal Superior Eleitoral. Você esteve à frente da comunicação na eleição de 2018, né? Foi o que você falou, se eu não estou enganado. E esse ano nós tivemos a primeira experiência com um objetivo de financiar pelos partidos candidaturas de negros, né, homens e mulheres, no sentido de tornar mais presente, né, nas câmaras, nas assembleias, no Congresso Nacional, Câmara, Senado, a presença de políticos e parlamentares negros. Houve um pequeno avanço, né? Não foi o que se esperava. Deu problema porque os partidos não destinaram a verba como deveria ser, como previa a lei. Vários candidatos reclamaram, inclusive aqui na ABI nós recebemos relatos, né, de candidatos negros que foram prejudicados. A verba destinada pela cota, o exemplo, R$ 75 mil para aquele candidato. Ele acabou recebendo 10 mil, 15 mil, e o partido se calou, ou seja, a questão do caciquismo, né? E depois foram descobrir que a verba foi maior para um outro candidato, enfim, isso tudo aconteceu agora. Mas por que nós ainda não conseguimos ter um quantitativo talvez proporcional ao tamanho da nossa população, somos 56%, de representação também parlamentar nas assembleias, câmaras de vereadores e o Congresso Nacional? Marcos, tu sabe que ninguém quer abrir mão de poder, né? Então, eu acho que o ponto-chave é esse, ninguém quer abrir mão de poder. E para mais do que uma legislação, a gente precisa da efetividade dessa legislação. E para que o dinheiro chegue aos candidatos negros, ele precisa ser distribuído pelos partidos, né? E quem distribui o dinheiro nos partidos, os caciques partidários, né, majoritariamente são homens, e majoritariamente homens brancos. Então, eu acho que está aí, sabe? É uma questão de, na medida em que tu democratiza o acesso, que tu distribui o poder, tu também está abrindo mão. Para que mais negros tenham acesso ao poder, menos brancos vão ter acesso ao poder. Então, eu acho que o nó górgio está aí, sabe? Ninguém quer abrir mão de poder. Mas a gente está avançando devagar, já foi muito, muito mais complicado, né? Tivemos avanços aí nas assembleias legislativas, tivemos avanços no Congresso Nacional também. É verdade que tem que ficar bem atento também ao quanto desse avanço é avanço mesmo e quanto é maquiagem, né? Porque, sem citar nomes, né? Mas a gente tem pessoas que são, enfim,
não negras e que se autodeclararam pardas e tal, né? Felizmente, algumas, inclusive, levaram a pior, né? Que estavam numa ascendente, de repente, pão, descendente, depois de se declararem pardas e tal. Mas acontece, né? Então, eu acho que tudo passa pela disputa de poder, né? Passa pela disputa de poder. E acho que também tem a ver muito com a nossa organização e com a nossa consciência, sabe? Tudo gira um pouco também em torno desse tornar-se negro, sabe, Marcos? Porque acho que falta um pouco para a gente, para os negros e para a comunidade negra, um pouco desse senso também de consciência de grupo, de o que nós queremos, do que nós somos e da força que a gente tem, sabe? Da força que a gente tem, de como a gente se une, do quanto a gente pode, da nossa capacidade, do que a gente pode, de onde a gente pode chegar, do que a gente pode alcançar. Se a gente decidir que vai eleger um candidato X a tal cargo, a gente consegue, se a gente conseguir, porque nós somos a maioria. Então, assim, também passa por isso, sabe? Se os negros estiverem dispostos a eleger um número X de parlamentares negros, eles vão eleger, com dinheiro ou sem dinheiro. Sabe? Também passa um pouco pela nossa organização, sabe? Mas aí, atrás disso tudo também está a questão da educação, porque tu tem que ter consciência política, tu tem que ter uma visão de todo, tu tem que ter uma visão social ampliada, enfim, é bastante complexo, né? Mas eu acho que isso também envolve o tornar-se negro, sabe? Essa visão de que a gente precisa ocupar espaço para que a gente faça coisas em favor de todos. Não estou nem dizendo que faça coisas em favor de nós negros, não é isso. A gente faça coisas em favor de todos. Ok. Luiz, estamos indo para o encerramento do programa. Eu passo para você fazer a última pergunta à jornalista Ana Cristina Rosa. Tá bom. Oi, Ana. Assim, eu queria falar um pouquinho, eu acho que faltou, a gente tem vários assuntos para falar com você, mas uma é essa condição de mulher, né, no dia de hoje, principalmente ali no centro nervoso do país, né, você já deve ter visto, ouvido, já deve ter discutido, já deve ter comentado, você já deve ter botado gente para correr. Mas, assim, como é que você enxerga assim, o papel da mulher hoje nessas relações com o poder central do país? Porque isso é uma condição única, né? A gente nunca teve alguém muito próximo ali do Supremo Tribunal Federal, enfim, de todas as instituições que sustentam, né, o país, enfim. Então, como é que você avalia essa tua presença feminina, né, que é importante, porque você nunca deixa isso escapar por nada. Então, como é que você enxerga isso? Interessante isso, porque, na verdade, o judiciário é um poder mais masculino do que feminino, vamos dizer assim, embora esteja melhorando, tem bastante já magistrada, e agora a gente está num momento em que tem duas ministras que são presidentes de tribunais superiores, né? A ministra Rosa, que é presidente, Rosa Weber, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, e a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que é a presidente do Superior Tribunal de Justiça. Mas é sempre interessante e, de certa forma, surpreendente quando tu vê uma mulher negra num ambiente como esse, num ambiente como o judiciário, porque nós temos, além de ter poucas mulheres, tem menos ainda mulheres negras. Então, assim, eu sempre sou um fator, assim, eu sempre sou um elemento, eu diria que um elemento surpresa, vamos dizer assim, de certa forma, um elemento surpresa nesse ambiente, assim, porque tem poucos negros circulando nas altas cortes e circulando nesse ambiente e tal. No ambiente do judiciário como um todo, proporcionalmente falando, já tem muito mais, já teve muito menos, mas são poucos. Mas, assim, o que eu posso te dizer é que é uma ocupação de espaço, sabe, Luiz Paulo? E é aquela coisa sabe aquela coisa da música do ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé? É mais ou menos isso, sabe? Então, não, só não tem essa coisa manda essa tristeza embora, porque, tipo, não tem tristeza, sabe? É uma felicidade poder estar num lugar como esse, poder ocupar um espaço como esse. E é isso, sabe? Eu considero um privilégio mesmo poder estar ocupando um cargo como que eu ocupo, um cargo de comunicação, uma área de estratégia, um poder importante como o poder judiciário,
sabe, num conselho de um tribunal superior, um conselho da Justiça Federal. Então, assim, eu me considero uma privilegiada de várias formas, sabe? E procuro, na medida do possível, desempenhar esse papel da melhor maneira que eu consigo, sabe? Acredito que está dando certo, graças a Deus. Espero que continue dando certo com a proteção dos meus mentores espirituais. Ok. Muito bom, Ana. Muito bom conversar com você nesse mês da consciência negra aqui da Associação Brasileira de Imprensa. Eu, Luiz Paulo, Marcelo, Carmen, Camila, tem um grupo grande, né? O próprio Rui Xavier também, nosso presidente Otávio Costa, a Regina Pimenta, que é a vice, toda a diretoria, a Ana, a Maria Luísa, o Vitor, o Iório, enfim, é um time muito coeso e que joga junto. A gente joga junto, briga junto, o Conselho Deliberativo também, com a Helene Cristina, o Conselho Fiscal, enfim, a ABI mudando e voltando a se aproximar da sociedade civil, né? Dialogar e abrir as portas, né? Da casa criada pelo Gustavo de Lacerda há 114 anos. O ano que vem vamos completar 115 anos e somente agora conseguimos implantar a Diretoria de Igualdade Étnico-Racial. Demorou, mas nós estamos aqui e não temos direito a descansar, né? 3 anos de muito trabalho pela frente. E, Ana, a gente vai contar muito também com a sua presença, com a sua participação. Sempre que tiver um tempinho, trocar uma ideia, enfim, vai ser muito importante ouvir você também para que a gente possa fazer crescer a ABI como um todo. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Conte comigo no que eu puder ajudar. Prazer ter estado aqui com vocês, conversado, trocado uma ideia. Obrigada mesmo. Tá ótimo. Obrigado, viu, Ana? Obrigado, Ana, mais uma vez, tá? Tamo juntos, vamos lá. Não posso dizer, Luiz, eu não posso dizer para você até logo, eu só posso dizer até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco, a gente já tem outra conversa. Mas obrigado, Ana. Parabéns, tá? Tá bom, parabéns, estamos aí acompanhando você sempre. Parabéns, Ana, tudo de bom, valeu. Para vocês também. Tchau, bom trabalho. Valeu. Você ouviu aqui a entrevista com a jornalista Ana Cristina Rosa, que é colunista da Folha de São Paulo e também chefia o cerimonial e a comunicação social do Conselho da Justiça Federal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.